Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Graças a Deus. Então, hoje o tema que eu trouxe para a gente poder refletir é sobre como que a gente demonstra o nosso catolicismo, né? Como que a gente está vivendo a nossa fé? E as várias formas, às vezes, que nós católicos vivemos a nossa fé, faz com que comecem a se criar aí nomes para católicos, né? Tipo assim, aquele católico é não praticante. Às vezes a pessoa até fala, né? Sou católico, só que não praticante, né? Católico praticante. Tem até os católicos fanáticos ou carolas, né? Ou até extremista. Tem gente que fala assim, tá sendo muito extremista, pode parar. Então você começa a criar aí alguns tipos de católicos, né? E aí, para a gente exemplificar isso melhor, né, e para a gente interagir melhor sobre esse assunto, a gente fez uma entrevista com 3 católicos, tá, de perfis diferentes. E aí eu acho que vai ser bem legal que vocês vão conseguir enxergar muito bem a diferença entre os 3 e a gente se enxergar nesses 3 e fazer uma reflexão juntos. Após a entrevista, a gente faz um fechamento. Pode ser? Então, vamos para a entrevista. Bom, obrigado por vocês terem vindo primeiro, né? Então vamos começar com a primeira pergunta. Pergunta bem básica, né? Qual que é a religião de vocês? Católico. Católico. Sou católico. Ok. Vocês vão à missa todos os domingos? Ixi, olha, não vou. Assim, eu fui num casamento, tem uns 2 anos. Sim, vou sim na missa todo domingo. Sim, com certeza. Essa é um pouquinho mais difícil de responder, hein? Quando vocês estão lá na casa de vocês, né, na hora de sair para ir para a missa, falta 10 minutos, e aí chega uma visita, tipo, chega o sogro e a sogra visitando a casa, a família. O que vocês fazem? Nossa senhora, que é isso? Minha sogra chegar, meu sogro, tem que ficar em casa, não tem jeito, impossível você sair, né? E assim, como no domingo também já não vou tanto, a gente tirou o domingo até para ser um dia do encontro da família. A gente sempre faz um churrasquinho, bebe uma cerveja. Então, domingo assim ficou sagrado para a família, né? Nossa, é uma situação difícil essa, né? Olha, acho que depende, né? Depende da pessoa também. Eu acho que se for, tipo assim, meu pai, minha mãe, né? Meu sogro, minha sogra, eu acho que eu ficaria em casa. Mas se fosse outra pessoa, talvez que tem menos intimidade, né? Talvez eu falaria que a gente está indo para missa, né? Eu acho que depende da pessoa, né? É uma situação difícil, né? Mas eu preciso falar, porque se eu não falar, eu vou estar colocando eles acima de Deus, né? Se eu deixar, não, vou ficar porque é minha sogra, né? Meu sogro, então eles estão sendo mais importantes do que Deus, né? E eu não ir na missa já é um pecado grave, né? Por um motivo assim você não pode, né? Se for um motivo grave, né? Ok, mas esse não seria um motivo, né? E até o exemplo para os meus filhos, né? Como é que eu não dou exemplo para eles, né? Ok, tá bom, legal. E você se confessa com qual frequência? Ixi, olha, quando eu fiz minha primeira comunhão, eu confessei. Mas eu confesso para Deus. Acho que o importante é confessar para Deus, né? Olha, teve um encontro, né, um encontro de casal na igreja, e aí eu confessei tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos mais ou menos. Olha, a igreja, ela pede para a gente se confessar pelo menos uma vez por ano, né? Mas eu me confesso pelo menos a cada 1 mês, a cada 2 meses, eu procuro me confessar. Vamos lá, mais uma, hein?
Se a pessoa morre em pecado mortal, né, em pecado grave e sem arrependimento, o que vocês acham? Ela vai para o inferno? Quais são os pecados mortais mesmo? Olha, eu acredito que Deus é amor, né? Deus é misericórdia. Então, assim, se a gente for pensar o mundo que a gente vive hoje, o mundo é muito, assim, muito diferente de 2000 anos atrás. O mundo evoluiu, né? As pessoas evoluíram, né? A tecnologia está aí. Então, eu acho que é tão difícil você, né, falar assim que da forma que a pessoa vive ela vai, né, para o inferno. Não sei, eu não concordo muito não, tá? Mas eu penso que Deus é misericórdia. Eu penso que Deus é misericórdia sempre, né? É isso. Olha, você perguntou o que eu acredito, né? Assim, eu preciso acreditar no que a igreja acredita, né? E aí eu acredito que sim, né? Não sou eu que estou falando, né? Quem sou eu para falar de alguém, para julgar? Eu não sou ninguém, né? Não sou nada, né? Então, sou um simples servo, né? E aí, mas o que a igreja ensina é que sim, né? Que nesse caso, pecado grave, sem arrependimento, infelizmente sim. Ok, mais uma. Vocês têm algum santo de devoção? Um santo, uma santa, ou Nossa Senhora, não sei. Olha, eu gosto muito de Nossa Senhora Aparecida, muito. Porque assim, minha mãe sempre fala dela, né? Então, eu gosto muito dela. Minha mãe sempre fala dela, né? Então, eu gosto dela. É a mãe de Deus, né? Também. Sou devoto de Santa Teresinha. Terezinha, Santinha das Rosas, né? Sou devoto dela porque me casei na Santa Terezinha, né? Meus filhos, eles foram batizados lá, tenho muitos amigos lá, né? Sinto que é um ambiente acolhedor, as pessoas são muito acolhedoras, né? Adoro o pároco que tá lá, né? Tinha um pároco antes que era assim, mais ou menos. Agora hoje o que tá lá é bom, né? Teve uma época que eu saí, parei de ir lá, mas aí quando veio esse padre eu voltei para paróquia, né? Então gosto muito da paróquia, né? Muito acolhedora, né? E Santa Terezinha, né? Santa Terezinha é Santa Terezinha, né? Olha, eu sou muito devoto de São Francisco de Assis, né? Pela vida que ele levou, né? A história que ele traçou durante a sua vida, né? E muito também pelas virtudes, né? Que ele sempre colocou, né? À frente da sua vida, né? A virtude da pobreza, da obediência, né, da pureza, castidade, né? Então, eu procuro sempre me espelhar nesses pontos, né, da vida de São Francisco e tentar trazer isso para a minha vida no dia a dia. Agora, para fechar, essa é a mais difícil, né? Vocês acham que tem alguma diferença entre as religiões? Não, claro que não, não tem diferença. No final das contas, tudo leva para Deus. Porque assim, Deus é amor. Então, o importante é você ser bom, você ser uma pessoa, né, que faz a caridade. Mas no final, tudo é a mesma coisa, né? Tudo leva para Deus. Acredito que há, sim, há diferença. Mas no final, né, assim, Deus é amor, né? Então, acho que no final, você fazendo bem, acho que o importante é ser cristão. Você sendo cristão, né? É... Isso é o mais importante, né? Você amando as pessoas, amando o próximo. Mas sim, tem diferença, sim, nas igrejas, nas religiões, né? Ah, sim, com certeza tem, né? O que eu sempre ensino para os meus filhos é que eles têm que sempre respeitar a religião das pessoas, né? Sempre, 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 sempre. Mas eu sempre ensinei para eles que sim, há diferenças porque uma religião, as religiões elas negam, né, os dogmas
as nossas verdades de fé, né? Então, por exemplo, o protestantismo ele nega que Jesus está lá no corpo, né? Como corpo, lá na hóstia. Para eles, aquilo é só um pão, né? Para nós é Jesus, né? Por exemplo, os espíritas negam que Jesus é Deus. Como é que eu vou negar que Jesus é Deus, né? Porque Ele é Deus, né? Ele não é simplesmente um espírito evoluído, né? Um exemplo de amor. Ele é Deus. E eu negar isso, eu estou negando o maior dos mandamentos, né? Reconhecer Ele como Deus e amá-lo como Deus. Então, sim, tem uma diferença sim nas religiões. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu me vi ali meio que misturado às vezes, viu? Eu acho que serve muito bem para a gente sempre dar aquela reforçada em como nós estamos levando de fato a nossa fé, né? E aí a gente precisa aprofundar no nosso conhecimento da fé. A gente muitas vezes questiona, né, algumas coisas, mas questiona por falta de conhecimento, né? A gente questiona porque a gente fala que hoje em dia é muito difícil viver, né, entre aspas aí, né, viver o catolicismo, porque o mundo mudou, né, a igreja precisa evoluir junto. Então a gente fala cada coisa, a igreja é santa e pecadora. Eu mesmo já falei isso várias vezes, não, porque a igreja é santa e pecadora. E a gente sabe que não é, né? A igreja é santa, né? Pecadores são as pessoas que conduzem ela, né? Somos nós, somos eu e você, né? Então, vários pontos aí, bem, às vezes, difíceis de você levantar alguns assuntos, né? Vocês devem ter pensado assim, poxa, mas o que é isso que o Thiago está falando? Não sou eu, né? Sempre deixo isso muito claro nos vídeos, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Sempre comento, olha, não é minha opinião, a opinião é da igreja. É o que a igreja nos ensina ao longo desses 2000 anos. Então eu não posso colocar a minha opinião, sendo que existe a opinião, que é a opinião da igreja, né? Então eu procuro não sair da explicação da doutrina para poder não fugir do que é o catolicismo de verdade. Então são pontos difíceis de discussão. Ah, mas minha sogra chegou em casa, como é que eu faço? Né? Eu vou mandar a mulher embora, né? No dia na hora da missa. Então assim, você fica meio assim, e agora, né? Pô, mas se você não falar para ela ir, tá colocando ela acima de Deus. Ah, mas aí sempre tem um mais, né? Mais. Complicado. Eu sei que é complicado, né? Eu me coloco junto com vocês. Mas é tão de pecado mortal, mas será que eu vou para o inferno mesmo? Tem gente que tem que falar assim, será que o inferno existe? Deus é tão bom, não acho que ele ia criar um inferno. Gente, isso não tem nem discussão sobre o inferno, está na Bíblia, né? Do começo ao fim da Bíblia tem sobre o inferno, então é algo que a gente, como que você nega um ponto desse, mas muitas pessoas negam a existência do inferno. Ou seja, pessoal, resumindo, a gente precisa se aprofundar muito na nossa fé. E quando você, católico, eu estou falando para você católico, se você tiver alguma dúvida sobre a sua fé, quando alguém te questionar e você não tiver a resposta, sabe qual que tem que ser a sua resposta? Eu confio na igreja. Eu confio no que ela me ensinou. Eu não sei te explicar o porquê agora. Você fala desse jeito. Eu não sei nem te explicar o porquê que é isso, não. Eu só sei que é assim. Tá? E aí quando acabar aquela discussão com aquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai procurar saber. Pesquisa, busca o catecismo na Bíblia, o seu pároco, busca conhecer o porquê das coisas, porque todas as doutrinas, todos os dogmas da nossa igreja têm um porquê. Nada veio do nada, tá bom? Então ame a sua igreja, cuide da sua igreja, defenda a sua igreja. Se você não conhece os detalhes da sua igreja, a defenda do mesmo jeito, mas depois procure entender o porquê, tá bom? Então a mensagem é essa, a nossa pedida de hoje é essa, né? Então procure se aprofundar na fé, assim como eu também estou buscando fazer cada dia mais. Vamos fazer isso juntos, gente, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.